E aí, pessoal do primeiro ano, como é que tá? Tudo tranquilo? Bem, como vocês sabem, o nosso país, o nosso estado, enfim, nós estamos passando aí por uma crise sanitária, né? Uma pandemia, e nós temos que dar sequência nas aulas, então temos que buscar alternativas. O que eu estou desenvolvendo? Então eu estou produzindo algumas videoaulas para que vocês possam dar para que nós possamos dar continuidade no nosso planejamento e vocês possam continuar tendo as aulas e os conteúdos que lhes são cabíveis. O que eu vou estar fazendo? Hoje eu vou estar produzindo uma videoaula com relação à segunda lei de Newton e à aceleração. Nós até começamos alguma coisa numa das nossas últimas aulas, tá? Eu vou dar uma pequena revisada em alguns conceitos que vocês já viram e assim, eu vou estar postando essa videoaula, vocês vão assistir naturalmente e depois, qualquer dúvida, vocês postem lá na plataforma ou coloquem, me chamem pelo WhatsApp, vocês têm lá o grupo, né, da turma, tá? Então qualquer coisa vocês vão postando por lá ou vão perguntando por lá também, tá? Então, pessoal, nós vamos dar início, ou melhor, sequência às leis de Newton e hoje nós vamos ver nessa videoaula a segunda lei de Newton, a aceleração e o movimento uniformemente variado. A primeira lei de Newton, que inclusive nós vimos em sala de aula, eu mostrei para vocês a questão da inércia, vimos então o fenômeno da lei da inércia e de que na verdade esse fenômeno da lei da inércia ele é aplicado dentro do movimento uniforme, então onde nós temos a velocidade constante, porém não temos aceleração dentro do movimento. Como eu falei para vocês dentro da primeira lei de Newton, se não existe aceleração, não existe força. A segunda lei de Newton, ela especifica então de que o princípio fundamental da dinâmica aparece a força, a partir do momento em que existe uma força aplicada em um corpo, vai aparecer então uma aceleração nesse corpo. Tá? Então nós temos que a segunda lei de Newton, ela diz o seguinte: um objeto sob a ação de uma força única adquire então uma aceleração. Então é daqui que sai o princípio fundamental da dinâmica, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, se eu tenho uma força diferente de zero, então eu vou ter uma aceleração também diferente de zero. A força que atua sobre um objeto é diretamente proporcional à aceleração que imprime a esse objeto. Então quer dizer, se a força que atua o objeto ela é diretamente proporcional à aceleração, maior a força aplicada sobre o objeto, maior também será a aceleração que vai aparecer, que vai ser impressa a esse objeto. Inclusive nós temos aqui a massa, que nesse caso seria a razão de proporcionalidade com relação ao objeto. Nós podemos aplicar uma força num objeto com menos massa, ele vai ter uma aceleração. Se eu aplicar essa mesma força em um objeto que tem uma massa maior, naturalmente que a aceleração vai ser menor. Por isso que diz ali, ó, se vocês notarem, na formulazinha, na expressão que eu tenho aqui, significa o seguinte, que mesmo aplicando uma força, mas quanto maior for a massa, menor será essa aceleração. Então a massa e a aceleração são inversamente proporcionais nesse caso. Só para relembrar então, quanto às unidades de força e massa, nós temos que ter em mente com relação às unidades do Sistema Internacional de Unidades, que nós já vimos isso no início do ano, certo? Eu coloquei para vocês bem claro de que as unidades fundamentais da mecânica é o metro, o quilograma e o segundo. Tá? Inclusive, o Sistema Internacional de Unidades, na maioria das vezes, ele é acostumado a ser chamado de Sistema MKS. Por quê? Exatamente pelas unidades de medidas que nós temos. O M de metro, o K de quilograma e o S de segundo. Porém, dentro do Sistema Internacional de Unidades, a unidade para força é sempre o Newton. Isso eu já coloquei para vocês. Tá? Então, isso é só para vocês darem uma relembrada nessas unidades de medidas. Ou seja, a força que atuando em uma massa de 1 kg imprime-lhe uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Isso seria um Newton. Agora, uma outra unidade de medida que vocês podem encontrar
tanto em questões mais práticas ou em equipamentos, é o chamado o quilograma-força. Tá? É uma forma de você representar a força, é uma forma de representar a força, mas é uma unidade de medida de força, que também é utilizada. E aqui eu coloquei que 1 kg-força corresponde a 9,8 newtons. Então, lembre-se bem dessa relação de quilograma-força com o newton. Quando se fala em força, na maioria das vezes você pensa somente em força de empurrão. Na verdade, não é isso. A força, ela tem duas formas. Tem as chamadas forças de contato e as forças de campo. Quando nos referimos a uma força de contato, seria exatamente como se fosse um empurrão. Você está empurrando alguma coisa, você está forçando algo sair de um lugar e ir para o outro. Então, nós temos as forças de contato. Outro tipo de força que nós temos são as chamadas forças de campo. Aí você pergunta, aonde que nós vemos forças de campo? O melhor exemplo é a força gravitacional. Quando você tem um objeto que orbita em torno da Terra, por exemplo, um satélite, não existe uma força que empurra ele, não existe alguém empurrando. A Terra não está lá empurrando com a mãozinha o satélite. Mas existe uma interação do satélite com o campo gravitacional da Terra. Automaticamente, essa força que age à distância, essa interação à distância de um corpo com o outro, tá, é chamado de forças de campo. Quando nós falamos em interação de campo, nós temos força sim. E na maioria das vezes, essa força ela é chamada como peso. Na maioria de algumas referências bibliográficas que vocês têm, vocês vão pegar, o peso. Na verdade, nós falamos peso, mas o nome mais apropriado é força-peso. O peso, ele é uma força. Cuidado com isso. Quando nós temos, e a questão que eu trouxe aqui nesse slide, a diferença de massa e peso, é para vocês lembrarem que existe uma diferença que a massa é uma grandeza invariável em sistemas com baixa velocidade. Ou seja, é a massa de um objeto, uma massa em quantidade. Tá? O peso de um objeto é uma grandeza variável. É força gravitacional que imprime uma aceleração g. O que seria essa aceleração g? Muito simples. Pense num cara que salta de um prédio. O cara que salta de um prédio ele vai cair. Se uma pessoa que salta de um prédio, vamos imaginar um cara pulando com bungee jump. Se o cara pula com bungee jump, o que vai acontecer? Ele vai cair devido ao peso, mas é devido ao quê? A força gravitacional, então ele vai adquirir uma aceleração g, uma aceleração gravitacional, e essa aceleração, o produto dessa aceleração com a massa desse homem ou dessa pessoa em si, ela vai ter uma força. Então essa força de atração para baixo, que está puxando o bonequinho lá para baixo, é o que nós chamamos de força-peso. Para a expressão dessa segunda lei, certo? Nada mais é do que a própria força do princípio fundamental da dinâmica, que é a força resultante, ou nesse caso o peso, podemos assim dizer, a força-peso, é a massa vezes a aceleração. Mas para o peso, nós temos então que essa aceleração é a aceleração da gravidade. Então nós poderíamos dizer que, deixa eu pegar aqui para vocês, só para nós fazermos algo mais explicativo. Vamos pegar aqui. Se a força, certo, é a massa vezes a aceleração, então o peso, ou também conhecido como força-peso ou peso propriamente dito, também é a massa, mas nesse caso não a aceleração. Quando um corpo cai de algum local mais alto ou está caindo de algum local, ele vai estar sendo acelerado não por uma aceleração normal, mas pela gravidade. Então, um corpo ele adquire uma aceleração gravitacional devido à força-peso que aparece nesse corpo, devido à força-peso desse corpo aqui. Tá? Então, sempre lembrar, força, que é o princípio fundamental da dinâmica, é a massa vezes a aceleração. Por que eu estou colocando essas setinhas? Lembre-se do que eu falei para vocês, grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais precisam de um sentido, de uma direção e de uma intensidade. Ela tem um sentido, direção e intensidade. Então, o peso também é uma grandeza vetorial. Ó. A massa não é uma grandeza vetorial. Certo? A massa é uma grandeza escalar. Nesse caso, a aceleração da gravidade ela é uma grandeza vetorial.
Então lembrem bem disso daqui, lembrem-se disso daqui, anotem no caderno de vocês, anotem bem isso no caderno de vocês, que isso corresponde à questão da segunda lei de Newton. Um exemplo bem prático para nós entendermos um pouquinho com relação à questão de força e peso, vamos imaginar o seguinte. Nós pegamos um bonequinho, vamos tentar fazer um bonequinho aqui, tem um bonequinho palito aqui. Eu estou com ele aqui na Terra. Esse bonequinho aqui, ele tem uma massa, vamos imaginar, de 60 kg. Então ele tem uma massa de 60 kg. Beleza. Qual que é o peso dele aqui na Terra? Vocês já devem ter visto, inclusive isso no 9º ano, que a aceleração da gravidade na Terra, ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou 10 metros por segundo ao quadrado, para questões de arredondamento. Se esse carinha aqui, ele está na Terra, então quer dizer que o peso dele, a força-peso dele na Terra é os 60 kg vezes 10. Então nós vamos ter um peso aí de 600 N. Então nós temos um peso de 600 N. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar esse bonequinho aqui e vamos carregar ele lá para a Lua. Então vamos imaginar que esse bonequinho foi para a Lua. Esse carinha aqui foi para a Lua, então ele está lá na Lua. O que vai acontecer com ele? Quem vai mudar? É a massa ou é o peso do corpo? Eu só mudei ele de local, vocês estão vendo isso. Tá? Então eu tirei aquele da Terra e levamos ele para a Lua. Vamos supor que a gravidade da Lua seja aproximadamente 1,5 ou 1,6 metros por segundo ao quadrado. Naturalmente, a massa do meu bonequinho continua a mesma, gente. A massa não muda. Se ele tinha 60 kg lá na Terra, ele vai continuar com os mesmos 60 kg na Lua. A não ser, claro, que ele perca um braço, perca uma perna no decorrer da viagem. Mas, a princípio, ele vai se manter com os mesmos 60 kg. A gravidade na Lua é menor, ela é mais baixa. Então, quer dizer que o peso desse meu corpo aqui, agora desse meu bonequinho aqui na Lua, vai ser diferente. Olhe bem, então o peso dele vai ser a massa, que é 60 kg, vezes a gravidade dele na Lua. Quanto que vai nos dar isso daqui? Então aqui, ó, pessoal, se a massa do meu bonequinho continua com os mesmos 60 kg, a gravidade do ambiente mudou, porque agora eu coloquei o meu bonequinho na Lua, então a gravidade dele lá na Lua é de 1,6. Nós vamos ter um peso aqui de aproximadamente 96 newtons. Então esse será o peso do meu bonequinho na Lua, certo? Olhe bem a diferença do peso dele na Lua com o peso dele na Terra. Então nós temos diferença do peso devido à aceleração da gravidade, a aceleração a qual ele está submetido. Naturalmente, como eu falei para vocês, a questão de peso, a questão da gravidade, quando nós falamos na força-peso, ela é uma força de campo, certo? Vamos lembrar bem quanto a isso. Voltando aqui então nós vimos lá a diferença da massa e do peso. Esse adendo que foi colocado aqui está em vermelho com seta no G, significa que a gravidade ela é uma grandeza vetorial. Ela tem, lembre-se, direção, sentido e intensidade. Aqui eu coloquei alguns exemplos não, mas aqui eu coloquei uma tabela com a variação da gravidade com a latitude. Vocês podem notar que não existe uma pequena variação, mas ela não chega a ser exorbitante. Por isso que na superfície da Terra nós consideramos a gravidade na superfície da Terra como sendo 9,8. É um arredondamento. É claro que isso nós vamos ver mais para frente, mas é bom vocês já irem se habituando com o valor da gravidade. Então lembrem-se, a expressão matemática para a segunda lei, aonde nós temos a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, ou a somatória das forças igual a massa vezes a aceleração. Aí agora vocês perguntam, mas professor, o senhor disse que era a força, não a força resultante. O que nós temos que lembrar é que nós sempre vamos ter várias forças aplicadas em um corpo. E é claro que nós vamos ter uma única força resultante de todo esse conjunto de forças aplicada no corpo.
Então, nós temos que lembrar bem desses conceitos de força resultante. Deus perguntar, mas da onde que vem então esses conceitos de força resultante? Esse conceito vem das grandezas vetoriais que nós já vimos. Eu vou mostrar aqui para nós revermos essa questão de vetores. Então aqui eu tenho um simulador de vetor e vamos rever um pouquinho sobre essa questão de vetores, né, gente? Então eu tenho aqui um vetorzinho A. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho desse meu vetor A. Tem o meu vetorzinho A. E esse meu vetor A tem um tamanho de 10. Tanto que se eu colocar no eixo, como vocês estão vendo aqui embaixo, eu tenho um eixo X, onde eu indico as posições de 0 a 10. Então, o meu vetor A ele tem um tamanho de 10 unidades. Inclusive, lá em cima está lá o tamanho do meu vetor. Se eu pegar um vetorzinho B de tamanho 5 unidades, como vocês estão vendo, o que nós estamos vendo? Esses dois vetores estão indo para o mesmo lado. Então, quer dizer que esses dois vetores se somam se forem a mesma grandeza vetorial. Então, vamos imaginar que seja, sei lá, duas forças. Uma força de 5 newtons, que é o vetor B, e uma força de 10 newtons, que seria o vetor A. Então, quer dizer, como elas estão indo para o mesmo lado, elas se somam. Então, nós vamos ter aqui um vetor soma, aqui embaixo vocês estão olhando, com 15 unidades, certo? É claro que vamos fazer o seguinte. Se eu pegar esse meu vetor aqui e mudar de lado, vamos imaginar agora o meu vetorzinho B no sentido contrário. O que vai acontecer com o meu vetor soma? Ele não vai mais ser 5, mas ele vai ter um vetor que está indo para um lado e um vetor que está indo para o outro. O meu vetor A no sentido positivo do eixo X, olha, sentido do vetor A, e o meu sentido do vetor B no sentido do negativo do eixo X, certo? Então, aqui, o meu vetor B tem um valor, vamos supor, nós poderíamos dizer como o sentido é contrário. O meu vetor soma, olha como ele fica o meu vetor soma. O meu vetor soma fica menor. Então, o meu vetor soma é de 5 unidades e não mais 15 como era anteriormente, devido à mudança de sentido de um desses vetores. Então, basta relembrar. Se isso fosse forças, uma força estaria puxando para um lado e a outra força estaria puxando para o outro lado. A resultante dessas duas forças seria essa minha força resultante, a minha força, o meu vetorzinho soma aqui de 5 newtons, se isso fosse forças, certo? Então, lembrem-se disso. A questão a força resultante é o conjunto, é a minha resultante do conjunto de forças que atua naquele corpo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui, então, eu tenho um vetor A, certo? Vamos colocar esse vetor A na vertical, tá? Então, eu tenho o meu vetor A com 10 unidades. E vamos pegar um outro vetorzinho aqui, um vetor B, aqui. E vamos colocar ele também com 10 unidades, certo? Olha bem, aqui eu tenho dois vetores, só para relembrar o que nós já vimos dentro de operações com vetores. Nós temos o vetor A com 10 unidades e o vetor B com 10 unidades. Como vocês estão vendo, nesse caso eles estão indo em direções opostas. Um está indo na vertical, o outro na horizontal. O da horizontal vai no sentido positivo de x e o da vertical no sentido positivo de y. É claro que isso vai nos dar um vetor resultante. Vamos imaginar que isso fosse uma força. Se isso daqui fosse uma força, bem aqui, se eu tivesse um bloquinho, vamos imaginar um bloquinho qualquer aqui, uma força puxando para cima e uma para o lado, o que iria acontecer? O meu bloquinho ele iria se deslocar nesse sentido, na diagonal. E é exatamente isso que produz o nosso vetor soma. O nosso vetor resultante aqui, é um vetor resultante na diagonal, aonde ele tem um sentido e uma direção e também tem uma intensidade. Como vocês estão vendo, mesmo os meus vetores sendo valores menores, de 10, cada um são 10, o meu vetor resultante, olha aqui, é de 14, 14.1. Agora vamos imaginar o seguinte, eu vou mudar o sentido desse meu vetor. Se eu mudar o sentido do meu vetor, o meu vetor resultante também muda. Mudei somente o sentido de um vetor, certo?
Ó, mudei totalmente o sentido e a direção também do meu vetor soma, ou vetor resultante. Mesma coisa se eu mudar aqui, ó, mudei totalmente o sentido e a direção do meu vetor resultante. Estão vendo que existe, por isso que tem que cuidar muito bem quando se fala na questão de força, gente. Qual é a força resultante? No momento de um problema, você tem que verificar quais são as forças que atuam naquele corpo. A partir das forças que atuam naquele corpo, você tem que determinar qual é a força resultante. E nós sabemos que a força resultante que atua sobre um corpo, ele vai naturalmente submeter esse corpo a uma aceleração no mesmo sentido da força resultante. Aí então volta a questão da lei de Newton com o conceito que nós já sabemos, que a força resultante aplicada sobre um corpo vai fazer com que nesse corpo de massa m apareça uma aceleração no mesmo sentido da força. Então cuidem com isso, tá, pessoal? Força resultante. Nós temos que primeiramente verificar qual é as forças que estão atuando sobre esse corpo, certo? Então a direção e o sentido da aceleração são os mesmos da resultante das forças. Relembrando que o que é a aceleração? Daí você fala, professor, você está falando tanto em aceleração, a aceleração é devido à força e tudo mais, mas o que é a aceleração? A aceleração, ela não representa, naturalmente, o aumento da velocidade. Nós vimos isso já na sala de aula, eu só estou passando esse slide aqui para vocês relembrarem. Uma aceleração, ele corresponde à mudança da velocidade, certo? Seja essa mudança no módulo ou na direção da velocidade, tanto faz. Isso principalmente nós vamos ver lá em movimento circular. Mas a aceleração média, uma aceleração escalar média, ele implica na variação de velocidade em um intervalo de tempo, onde ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso desenho, na nossa figura que nós temos aqui, ó. Eu tenho um carro num tempo 0 segundos, com uma velocidade inicial. À medida que o tempo vai passando, podem notar que o vetor velocidade ele está aumentando. Isso significa que a minha velocidade aqui, ó, a minha velocidade nesse carro, ela está aumentando. O que eu posso dizer com isso? Que se a minha velocidade aumenta, eu tenho uma aceleração positiva nesse caso. Agora vamos pegar o outro carro, o de baixo, ó. Nós estamos vendo que ele tem um vetor velocidade inicial, o vetor é grande, então quer dizer velocidade grande. E à medida que o tempo vai passando, esse vetor velocidade vai diminuindo. Estão vendo? Ou seja, quer dizer que a velocidade do meu carro aqui, ele está diminuindo. Aí você vai dizer, então ele não tem aceleração. Não, pelo contrário. Ele possui uma aceleração negativa, porque ele está diminuindo a velocidade. Então, nesse caso, o módulo da minha aceleração ela é negativa. Então, eu tenho aqui ó, que a aceleração é a variação de velocidade em razão da variação de tempo. Isso nós já vimos, então, lá dentro de sala de aula. Então, com relação a isso, se um móvel, se o carro, ele tem aumento de velocidade, nós temos uma aceleração maior que zero. Se o carro ou o móvel em questão, ele tem uma diminuição do módulo da velocidade, naturalmente que a minha aceleração ela é menor que zero, ou seja, uma aceleração negativa. Bem, se um corpo ele é submetido a uma força, esse corpo adquire aceleração. Então quer dizer que a velocidade desse corpo vai variar com relação ao seu início. Então se eu tenho variação de velocidade de um corpo devido à aceleração, nós temos o que é chamado de movimento uniformemente variado. Ou seja, em intervalos de tempos iguais, as variações de velocidade são iguais. Ou seja, o módulo da velocidade varia uniformemente. Então, característica do movimento uniformemente variado. A aceleração ela é constante. A aceleração não muda com o passar do tempo. Ela vai continuar sendo a mesma em todo o decorrer do movimento. Então, nós inclusive temos aqui um gráfico, estou mostrando aqui para vocês, um gráfico de velocidade em metros por segundo no eixo Y e o gráfico de tempo no eixo X. O que nós estamos vendo? Que à medida que o tempo vai passando, a velocidade desse móvel ele vai aumentando. Então, nós temos a velocidade aqui aumentando no decorrer do tempo.
Vamos voltar um slide ali um pouquinho. Olha o que acontece quando o módulo da velocidade aumenta. A aceleração ela é positiva. Então, a partir do momento em que eu tenho uma reta crescente de velocidade dentro do movimento uniformemente variado, eu tenho uma aceleração positiva nesse caso. Vamos pegar aqui só mostrar para vocês com relação à equação desse movimento. Já que a aceleração média ela não vai mudar, então a aceleração instantânea e a aceleração média ela é igual em todo o movimento uniformemente variado, certo? Se a aceleração é a variação de velocidade, em razão do tempo, então nós vamos ter que a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo. Bem, como eu acabei de mostrar ali no slide, o que acontece? À medida que o tempo vai passando, a velocidade ela tende a aumentar. Então, ela vai aumentando no decorrer do tempo, certo? Se a velocidade ela vai aumentando no decorrer do tempo, aqui nós temos uma função de primeiro grau. Como que nós podemos determinar essa função de velocidade? Bem, nós temos aqui que a aceleração ela é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Como a aceleração ela não muda, permanece a mesma, a velocidade inicial vai ser o mesmo, o que vai mudar é a velocidade no decorrer do tempo. Então, nós vamos ter que, para a primeira função do movimento uniformemente variado, nós temos a velocidade, que é igual à velocidade inicial, mais a aceleração, vezes o tempo. Eles perguntam, onde que saiu isso daqui? Isso daqui saiu daqui da própria expressão da aceleração. Se o tempo está dividindo, eu jogo ele para cá, multiplicando. Aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial está diminuindo aqui, ele vai passar para o outro lado, somando. Então, eu vou ter que a velocidade final, ela é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, certo? Essa é a nossa primeira função. Essa é a chamada função horária de velocidade. Vamos só colocar função de velocidade. Função de velocidade. Isso para quem? Para o movimento uniformemente variado. Continuando aqui, então, que aquela função, então, ela é descrita no gráfico que nós temos aqui, certo? À medida que o tempo vai passando, a velocidade ela vai aumentando proporcionalmente, com a aceleração. Então, nós temos aqui, ó, inclusive a mesma função que eu mostrei para vocês, ó, está aqui nesse slide. Então, a aceleração, a variação de velocidade é igual a aceleração vezes a variação de tempo. Então, no movimento uniformemente variado, a aceleração escalar média é igual à aceleração instantânea, que foi o que eu acabei de dizer anteriormente. E a função horária da velocidade, nós temos ela expressa aqui também, ó. Velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Onde o V0 é a velocidade inicial do móvel e a aceleração constante. A aceleração não muda, certo? A aceleração permanece a mesma. Temos ainda, já que a velocidade de um corpo muda, isso significa dizer que, à medida que a velocidade do corpo está mudando, as posições desse corpo também vão mudar, mas não proporcionalmente. Elas vão mudar de uma forma mais radical, certo? Então, nós temos uma função horária para a posição também. E a função horária para a posição dentro do movimento uniformemente variado, que ela é inclusive obtida pelo cálculo da área sob o gráfico da velocidade, nós temos a funçãozinha aqui, ó. A função de posição, que é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. É claro que não há necessidade de a gente ficar aqui deduzindo fórmula, tá, pessoal? Então, é interessante que vocês tenham as duas funções. Nós temos duas funções, a função de velocidade e a função de posição. Se alguém quiser saber a dedução dessa fórmula, dessa expressão da função de posição, me avisem que eu faço para vocês, tá? Ou faço pelo WhatsApp, ou faço um outro videozinho e mando para vocês depois. Só caso alguém queira, mas eu não vou ficar deduzindo fórmula aqui. Então, nós temos aqui a velocidade, a variação de velocidade, naturalmente vai implicar também na variação de posição. Como vocês, deixa eu só voltar aqui.
como vocês estão vendo que a minha função horária de posição é uma função de segundo grau, podem notar, nós temos o tempo ao quadrado. Tudo que vocês virem em matemática de função de segundo grau se aplica aqui. Inclusive a questão dos gráficos, pessoal. Cuidem bastante com isso, certo? A primeira função, a função horária de velocidade, é uma função de primeiro grau, por isso é uma reta. A função horária de posição é uma função de segundo grau. Então, naturalmente, que vocês vão ter concavidades, ou uma concavidade voltada para baixo ou voltada para cima. Isso dentro do movimento uniformemente variado. Bem, vocês vão perguntar, mas nós temos isso no livro? Tem. Tá tudo lá no livro, certinho. Se vocês quiserem dar uma olhada, revejam o livro, assistam a videoaula e revejam no livro de vocês também, certo? A questão do movimento uniformemente variado. Eu só quero voltar aqui e mostrar um negócio para vocês ainda dentro de forças. Que dentro de forças, como nós vimos, que a força é igual a massa vezes a aceleração, eu vou mostrar para vocês isso dentro de um simulador, certo? Então eu tenho um simulador aqui, ó. Eu tenho uma caixinha, tá aqui a caixinha. Eu tenho o bonequinho ali, ó, certo? E esse bonequinho, à medida que eu empurro a caixa, aparece uma força, certo? Aqui eu estou desconsiderando as forças de atrito. Se eu desconsiderar as minhas forças de atrito, o que vai acontecer? A minha caixinha ela vai se mover sem atrito nenhum, olha lá, até já está se movendo, ó. Ela se move sem atrito nenhum na superfície. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui. E se eu clicar nela, ele vai aparecer uma força, certo? Quando aparece essa força, olhe lá na caixinha, força aplicada. À medida que quanto mais força eu aplico, maior é o deslocamento e a aceleração dessa minha caixa. Pode notar que a força aplicada ela vai aparecendo aqui o valor dela, ó, a força aplicada. Aí você pergunta, mas o que é aquilo lá em cima que tem duas forças, uma N e uma força F? Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Essas forças aqui, é chamado diagrama de forças, são as forças que aparecem num corpo quando ele está parado. Quais seriam os? Como ele está em uma superfície, ele vai aparecer uma força, peso e uma força de reação normal nesse corpo. Na terceira lei de Newton, nós vamos ver bem certinho o que são essas forças aqui. Mas por enquanto vamos deixar quietinho ela ali, tranquilo. Eu só quero ver a questão da força horizontal, a força que é aplicada nessa minha caixinha. Então, se eu colocar uma força aplicada, o nosso bonequinho aqui, empurrando essa caixinha, ó, uma força de 110 newtons, nós temos ali a força de 110 newtons, o meu corpo adquire aceleração. À medida que ele adquire aceleração, a velocidade dele aumenta, ó. Vocês estão vendo que a velocidade está aumentando? Então a velocidade dele aumentou e ele está mudando as suas posições. Com o aumento de velocidade, naturalmente nós temos mudanças de posições. E foi embora, ó. Então tá ali, ó, 47, 48, 49, 50 e foi a quantidade de posições aqui e vai infinitamente. Vamos voltar aqui então. Ó, força aplicada, 110 newtons e as posições continuam mudando, certo? Então quer dizer, o meu bonequinho tá indo para cá, não sei para onde que foi. Vamos mudar então o meu corpinho aqui. Vou colocar uma geladeira. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um gráfico de forças. Aqui aparece força de atrito e a força resultante. Eu tirei a força de atrito para nós vermos bem isso daqui primeiro. Então vamos colocar aqui uma força, sei lá, de 100 newtons. Tá? Vamos aplicar aqui uma força de 100 newtons nesse corpo. Deixa eu limpar aqui, que não dá para fazer. É aqui, ó. Vamos aplicar uma força de 100 newtons. Vou colocar uma força maior, né? 155 newtons. Então, eu vou aplicar uma força de 155 newtons e nós vamos ver o que acontece no gráfico. Ó. O gráfico é um gráfico só de força aplicada. Ó. 155 newtons, ele está aplicando a força é constante, não muda. Então, quer dizer que a aceleração que ele adquire também vai ser constante. O que vocês estão notando? Que à medida que ele vai empurrando, a velocidade da geladeira vai aumentando. Ó. Então, a velocidade da geladeira está aumentando porque eu tenho uma aplicação de uma força e tenho uma aceleração nessa geladeira. Então, o bonequinho foi embora. Tá? Vamos pausar aqui. E agora eu quero mostrar um negócio para vocês. Eu tenho um gráfico de força e um gráfico de aceleração.
os dois gráficos. Vou novamente aplicar uma força. Vamos colocar uma força maior aqui para nós ver. 200 newtons. Vamos imaginar assim. Então, força aplicada 200 newtons. Os gráficos vão mostrar o seguinte. Olha, força é constante, ela não está mudando. A aceleração ela se mantém constante, então o movimento é uniformemente variado. E a velocidade da geladeira está aumentando, ó, por outro lado. Naturalmente, velocidade aumentando, tenho mudanças de posições, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar um gráfico de velocidade. Eu tenho gráfico de força, gráfico de aceleração, gráfico de velocidade. Vamos aplicar novamente uma força. Vamos aumentar essa força aqui, 300 newtons aproximadamente. O que vai acontecer? A força se mantém constante. Olhe bem o gráfico de força aplicada, se mantém constante. A aceleração se mantém constante, movimento uniformemente variado. E olha o que acontece com a velocidade. A velocidade, o gráfico ela está aumentando. Naturalmente que o gráfico está aumentando, as posições também estão aumentando, certo? Vamos então agora colocar os 4 gráficos de força, aceleração, velocidade e posição. Naturalmente que virou meio que uma mistureba aqui, tá, pessoal? Mas vamos diminuir aqui as legendas. Para a gente ter um pouquinho mais de ordem. E vamos aplicar aqui uma força. Nossa, demais. 233,33 newtons. Nossa. Aqui, ó. Então, iniciamos. Força constante, aceleração constante, velocidade aumentando. A velocidade está aumentando no decorrer do tempo. Pode notar que a aceleração constante e movimento uniformemente variado. A velocidade ela aumenta proporcionalmente à aceleração. O que está acontecendo é na posição, pessoal. Olha aqui, ó. Olha a curva do gráfico de posição. Ó. Olha o que está acontecendo. Nós temos uma curvatura, olha, certo? Então, as posições elas não aumentam proporcionalmente, como de acordo com aquela função horária que eu mostrei para vocês, certo? Isso daqui mostra a relação entre a segunda lei de Newton, tá? Que é o princípio fundamental da dinâmica, e o movimento uniformemente variado. Então, é sempre bom relembrar quanto a isso. Só existe movimento uniformemente variado se eu tenho aceleração. Eu só tenho aceleração se eu tiver aplicação de força sobre o corpo. Esse simulador aqui, vocês podem encontrar, se vocês quiserem dar uma brincadinha depois em casa, com mais tempo, que eu acho interessante que vocês façam isso, nessa página que é o chamado FET, fetcolorado.edu, certo? Procurem lá, vocês vão encontrar simulações de um monte de coisa, de força, de velocidade, de conceitos que vocês ainda vão ver ou que vocês já viram. Dá uma olhadinha, principalmente, brinque um pouquinho com o simulador de vetores, que é excelente para fixar o conceito de vetores, e o simulador de forças também, para vocês trabalharem e verem essas questões das grandezas do movimento uniformemente variado. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida, manda mensagem lá pela plataforma ou mesmo lá pelo grupo do WhatsApp. Até mais.